Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Vamos orar. Senhor, ilumina a nossa mente pelo Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua verdade. Aplique-a na nossa vida. Ajuda-me como pregador da mensagem mais gloriosa que existe, que é a mensagem da Tua Palavra, a ser simples e de tal forma que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Nós dependemos de Ti sempre, por isso, em nome de Jesus oramos. Amém. Em função da eleição, eu escolhi nesta manhã falar sobre a liderança da igreja, segundo o ensino da palavra de Deus sobre o assunto, obviamente. Para introduzir este assunto, eu fiz uma pesquisa no site da Sociedade Brasileira de Coaching a respeito do perfil de um líder empresarial bem-sucedido. Segundo este site, um líder empresarial, corporativo, bem-sucedido, ele possui as seguintes características: humildade, integridade, responsabilidade, dedicação, persistência, capacidade de resolver conflitos, respeito aos colegas, saber ouvir para compreender as pessoas e os problemas, trabalhar em grupo, ter flexibilidade para mudar o rumo quando a circunstância exigir. Cada um desses tópicos demandaria um estudo particular, uma palestra particular, uma pregação específica. Mas a gente começa a perceber que essas características dos líderes corporativos, empresariais, são interessantes, são bem-vindas também para os presbíteros da nossa igreja. Porém, a liderança eclesiástica, ela tem uma particularidade, a liderança da igreja tem uma particularidade que a diferencia dos demais líderes. Essa particularidade está relacionada à sua motivação. A motivação de um líder eclesiástico é radicalmente diferente da motivação de um líder empresarial ou corporativo. Qual seria a motivação de um líder empresarial? Gerir bem a sua equipe para atingir metas, né? Como eu também trabalho numa empresa, eu sei que o meu chefe, por vezes, a exigência é tão grande que ela entra no limite do assédio moral. Alguns colegas ficam lá, vou acionar essa pessoa na auditoria da empresa, né? Porque a meta, ela é complexa de ser atingida, e o líder, ele tenta aglutinar a equipe dele, o time dele, para conseguir aquelas metas. Motivação do líder empresarial, crescimento profissional, obviamente, aumento do salário, né? Ser reconhecido, valorizado pelos seus liderados, pelos seus pares e pelos superiores. São as motivações do líder corporativo empresarial. Mas qual é a motivação de um líder eclesiástico? Eu separei aqui algumas. Servir aos irmãos e às irmãs, promover o amor fraterno, ajudar no fortalecimento da fé,
encorajar a uma vida de obediência e santidade a Deus, sustentar financeiramente o trabalho do Senhor, socorrer os irmãos necessitados. Se nós observarmos a motivação do líder empresarial corporativo, ela é mais voltada para si próprio, para o eu, para obtenção de conquistas pessoais. Mas o líder eclesiástico não. O líder eclesiástico, ele busca servir ao próximo para, através deste serviço ao próximo, glorificar o nome de Deus. Então, a motivação do líder eclesiástico é totalmente diferente. Certa feita, os discípulos de João Batista se aproximaram dele e disseram: Mestre, não estás vendo aquele de quem deste testemunho, que batizaste? Ele agora está batizando e todos vão ao seu encontro. O senhor não vai fazer nada? João Batista respondeu aos seus discípulos: eu vim como precursor. Eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido de Deus, eu sou o precursor, eu vim como precursor. Importa que ele, o Cristo, cresça e eu diminua. A motivação de um líder eclesiástico, de um presbítero, de um pastor, é a glória de Deus, é a glória de Jesus Cristo. Ele serve ao próximo para glorificar o nome de Deus. E por ter essa peculiaridade, os líderes eclesiásticos, eles também têm necessidade de possuírem alguns atributos que são espirituais. Além desses atributos que nós mencionamos em relação aos líderes corporativos ou empresariais, atributos espirituais que são compatíveis com a fé em Jesus Cristo. É isso que nós veremos aqui nesse texto. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de dar algumas informações para a igreja em relação ao contexto dessa passagem. Porque um professor que me marcou muito no seminário, ele dizia assim para nós: olha, quando vocês forem interpretar um texto bíblico, vocês precisam levar em consideração 3 requisitos. E a gente ficou lá, né? Quais são esses 3 requisitos? Ele respondeu: contexto, contexto e contexto. Então a gente tem que entender o que está por detrás, qual é o propósito de Pedro ao escrever esta carta. Eu vou passar essas informações rapidamente para nós irmos já nos conselhos de Pedro aos presbíteros da igreja de Deus. Quais seriam então essas observações ligadas ao contexto? Se você tiver a Bíblia aí com você e puder abrir, no capítulo 1, verso 1, nos fala quem é o escritor desta carta. Pedro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, o conhecido pescador da Galileia, homem casado, né? Jesus Cristo curou, nas narrativas do Evangelho, é dito que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então, portanto, ele era um homem casado, irmão de André, filho de Jonas, chamado por Jesus para ser seu discípulo e depois se tornou apóstolo, enviado por Jesus Cristo, e foi uma das colunas da igreja de Jesus Cristo. Os destinatários da carta estão aí: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. São regiões. Pedro escreve a leitores que estão em igrejas nessas regiões. Essas regiões, elas faziam parte de uma província do Império Romano chamada Ásia Menor. Atualmente está na Turquia, essa região. Então esses eram os destinatários, igrejas localizadas nestas regiões. Esta carta era uma carta circular, era para ser lida em todas as igrejas
dessas regiões. Ela foi escrita provavelmente a partir de Roma. Se você observar lá no capítulo 5, verso 13, é dito assim: aquele que se encontra em Babilônia também, eleita, vos saúda. Pedro manda saudações às igrejas destas regiões aqui do capítulo 1, verso 1, a partir de uma localidade que ele menciona ser Babilônia. Babilônia era a maneira que os judeus chamavam a capital do Império Romano, porque os judeus identificavam Roma, capital do Império Romano, como um centro, assim como tinha sido a Babilônia, como um centro de promiscuidade, de corrupção, de idolatria. Então os judeus chamavam a Roma de Babilônia. Então Pedro manda saudações, diz, aquela que provavelmente é eleita, aquela aqui é a igreja, que se reunia em Roma, na Babilônia, que se reunia em Roma, e ele enviava saudações a estas igrejas, que foram as destinatárias da carta de Pedro. A carta ela foi escrita provavelmente no início da década de 60, 62, 63, depois de Cristo. Ela foi escrita antes da perseguição institucional de Roma, sob Nero contra os cristãos. Não havia ainda uma perseguição em relação aos cristãos, quando Pedro escreveu essa carta. Havia um aumento da oposição das pessoas em relação aos cristãos, mas não havia ainda uma perseguição institucionalizada. Isso é importante. Por quê? Porque agora nós vamos chegar na circunstância em que essa carta foi escrita. Estas igrejas eram igrejas novas, compostas de cristãos novos convertidos, cristãs novas convertidas, e em função da sua fé em Cristo, essas pessoas estavam sofrendo oposição. Por que eu digo que elas eram pessoas novas na fé? Se você verificar aqui no capítulo 2, verso 2, é dito assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Olha a expressão de Pedro a esses irmãos e irmãs: vocês são crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite espiritual, para que lhe seja dado crescimento para a salvação. Eram crentes novos que deixaram os hábitos comuns que imperavam no Império Romano. Que hábitos eram esses? Festas, bacanais, bebedices, orgias. Nestas festas, eles prestavam homenagens aos seus deuses, com aquilo que eles bebiam, comiam, mas esses irmãos deixaram de participar dessas festas. Todo mundo focou neles, a família focou neles, os vizinhos: o que está acontecendo? Você não vai mais? E eles começaram a sofrer oposição. E Pedro escreve a estes irmãos e irmãs, a essas igrejas novas, para que eles se mantivessem firmes na graça de Deus, para que eles continuassem vivendo a vida cristã da maneira correta, para que eles continuassem obedecendo a Deus. Pedro era um pastor, ele se preocupava com o cuidado do rebanho. Isso a gente percebe claramente aqui no texto, só para a gente verificar essa questão. Veja aqui no capítulo 3, 8 a 9, Pedro exortando os crentes a agirem como cristãos. Ele diz aqui, 3, 8: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, bendizendo, para isto fossem chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Continuem firmes. Capítulo 4, verso 3: olha, basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Antes vocês andavam em dissoluções, concupiscências, iniquidades, borracheiras, embriaguez, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. E
Agora, porque vocês abandonaram isso, diz o versículo 4, eles os difamam, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Perceberam a circunstância da carta? Isso é importante a gente ter em mente. Pedro escreve para animar esses irmãos. Ele estava com receio. A oposição faria com que, de repente, eles eram novos na fé, eram crianças recém-nascidas ainda na fé em Jesus Cristo, eles poderiam abandoná-la devido a esse desprezo que a sociedade começou a manifestar em relação a eles. Essa perseguição, essa oposição foi uma oposição anterior à perseguição de Nero contra os cristãos. Aí foi bem mais complicado, mas era uma oposição que muitas vezes nós enfrentamos. Às vezes eu estou no trabalho e passa um colega fazendo recolhimento de valores para que todo o departamento jogue na Mega Sena. Aí eles vão passando, mesa por mesa, aí chega na minha, né? Fala assim, Ismael, aí, R$10, se quiser você pode ir R$20. Eu falo, não vou contribuir. Falou, mas todo mundo está contribuindo. Não, mas eu não, obrigado, agradeço muito, desejo sorte para vocês, mas eu não vou contribuir. Aí alguém grita de lá, ele é crente. É constrangedor, né? Não é agradável. Às vezes dá vontade de participar só para que eles não gritem lá, ele é crente. Mas são coisinhas pequenas, mas vão incomodando. Às vezes a pessoa que é nova na fé pode se sentir constrangida. Chega no sexta-feira agora, happy hour e tal. Vamos lá, o chefe vai, todo mundo vai. Ismael, você não vai? Olha, poxa, é legal estar com vocês, mas eu prefiro estar com a minha mulher. Sou egoísta, eu gosto de me satisfazer, e a minha satisfação nesse aspecto é voltar para casa com a minha mulher, né? Ele é crente, ele não vai mesmo, né? Então tá bom. Essa é algo um pouco mais intenso, mas era isso que os nossos irmãos lá do passado enfrentavam. Então Pedro, ele agora conclama nesse texto, que é a base da nossa meditação, ele conclama os presbíteros para pastorearem esses irmãos, essas irmãs, para cuidarem desses irmãos e dessas irmãs, para que eles se mantivessem firmes, né? Como ele diz lá no versículo 12, capítulo 5, verso 12, vos escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo, porque vocês já conhecem, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. O propósito de Pedro é que eles estivessem firmes na graça. E exorta os presbíteros a o ajudarem nesse cuidado com as igrejas, com o rebanho de Deus, com o pastoreio daquelas igrejas. E Pedro, ele inicia então dizendo: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e da coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Então veja, a palavra presbítero, o reverendo Roy é doutor nesses aspectos, mas a palavra presbítero significa literalmente ancião, uma pessoa madura na fé, uma pessoa experiente na vida, madura na fé e que goza de boa reputação. Isso é um ancião, esse é um presbítero, um líder da igreja. Mas Pedro, ele identifica esse líder da igreja com a figura do pastor, porque ele chama esses presbíteros a pastorearem, né? Ele diz aqui, pastoreai o rebanho de Deus. E Pedro sabia muito bem o que isso significava. Ao escrever essa carta, ele estava pastoreando. Pedro fora restaurado para o pastoreio do rebanho de Deus por Jesus Cristo. Vocês se recordam? Quando Jesus Cristo, ele disse aos discípulos que seria levado para a cruz e que eles o abandonariam, todos abandonariam. O que Pedro disse a Jesus Cristo? Ele disse, jamais farei isso. Jesus replicou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Depois que isso aconteceu, Pedro ficou arrasado. Pedro voltou a ser pescador. Mas depois que Jesus ressuscitou,
Ele apareceu às margens do Mar da Galileia e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? Senhor, tu sabes, eu te amo. O que Jesus disse para Pedro? Pastoreai o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Cuidai dos cordeiros, dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Pedro negou 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Pastoreai a minha igreja, as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro tinha autoridade para pastorear o rebanho. Essa autoridade foi conferida por Jesus Cristo. Essa autoridade agora é que ele usa para conclamar os presbíteros a fazerem o mesmo. E Pedro, ele dá 3 conselhos. Rapidamente nós vamos ver esses 3 conselhos que Pedro dá aos presbíteros para pastorearem o rebanho de Deus. Veja aí, verso 2, né? Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. O primeiro conselho, né? Primeiro encorajamento que Pedro dá aos presbíteros, na maneira que eles deveriam pastorear, cuidar do rebanho de Deus, é que eles o fizessem espontaneamente, sem constrangimento. Não cuidassem do rebanho sob pressão. Essa é a ideia lá. Não fossem coagidos a liderarem. Não é por coação, não é por compulsão, não é por pressão, é de forma livre, é de forma espontânea, é de forma voluntária. Significa que você, presbítero, nós pastores, não podemos ser líderes, né? Porque o nosso pai, que é presbítero também, pressiona que o filho seja presbítero. Eu quero que você seja também. Não é porque o pai pressiona, não é porque a mulher quer ver o marido como presbítero na igreja, não é porque esse pai quer ser presbítero para que o filho tenha orgulho dele, não é porque o pastor pede: você precisa ser presbítero porque você vai me ajudar. Não é por pressão de ninguém, não é por coação de ninguém, é livremente, é espontaneamente, é voluntariamente, é ter a consciência do que significa esse ofício. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: aquele que almeja o episcopado ou presbiterato, não é a mesma coisa? Excelente obra almeja. Fazer livremente, porque compreende o valor deste ofício e quer contribuir livremente para isso. Esse foi o exemplo de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Jesus cumpriu seu ministério como Salvador, derramando seu sangue espontaneamente para nos salvar. Lembre-se que Jesus é a referência do presbítero, né? Jesus é a referência do pastor, Jesus é a referência do presbítero. No texto aqui no verso 4, Pedro diz: Jesus é o supremo pastor. No Evangelho, João diz que Jesus é o bom pastor. Então a referência do presbítero é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele disse, né, lá no Evangelho: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Primeiro conselho de Pedro: presbíteros, realizem a sua atividade de modo espontâneo, não sob pressão, não sob coação, voluntariamente. Segundo conselho, e diz aqui o primeiro conselho, coisa importante, hein? É assim que Deus quer, né? Diz lá, verso 2: pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. E aqui tem esse reforço: é assim que Deus quer.
É assim que Deus quer. Segundo conselho, verso 2 ainda. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Se o primeiro conselho tem a ver com o ânimo, a motivação, fazer espontaneamente, não sob pressão, esse segundo conselho tem a ver com a motivação. O presbítero, ele deve liderar não para obter vantagem, mas não para ser recompensado, não para ter alguma gratificação, mas deve fazer as coisas de bom grado, de boa vontade. Pedro, na verdade, ele não condena a remuneração de atividades eclesiásticas, mas o que ele desaprova é o amor ao dinheiro, sorte da ganância. Na época de Pedro, havia pregadores que saíam de cidade em cidade, e através da sua eloquência, eles desejavam obter vantagens financeiras, e quando não vantagens financeiras, algum tipo de gratificação também, gratificações sexuais muitas vezes. E Pedro exorta os presbíteros: não pode ser assim com vocês. Quem busca vantagens na igreja são os mercenários da fé, aqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas para se locupletarem, para enriquecerem. Infelizmente, nós vemos muitos exemplos em relação a esse comportamento de líderes de igreja, querendo se locupletarem, enriquecerem por meio da sua atividade pastoral, presbiterial. Conosco não deve ser assim. Esse é o ensino das Escrituras. E Jesus Cristo, olha que exemplo maravilhoso de Jesus Cristo. Ele disse: olha, as vantagens financeiras, elas são precárias, elas são temporais, elas são provisórias, elas passam. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Nossa vida, ela é precária. Um dia nós não estaremos mais aqui. E tudo que se a nossa motivação for o dinheiro, isso vai passar. O que gera herança eterna para nós são outras coisas. Segundo conselho, portanto, de Pedro: pastoreai não por sorte da ganância, mas de boa vontade, ligado à motivação. Sejam presbíteros, cuidem do rebanho, não para obterem alguma espécie de projeção, de gratificação ou de vantagem. E por fim, o último conselho de Pedro, muito interessante esse conselho de Pedro. Eu particularmente considero que é o mais difícil. Espelhando o que Pedro diz aqui, eu considero mais difícil, porque diz aqui, verso 3, pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O líder da igreja, ele não exerce senhorio sobre a igreja. Ele não é um dominador. Ele não é o comandante da igreja. Para usar uma palavra que está muito em voga, ele não é o capitão. Ele não é capitão. A liderança do líder eclesiástico é pelo exemplo, é pelo modelo. É interessante, das palavras que eu estava pesquisando aqui nesse texto, lá na língua original, essa palavra modelo é a palavra tipoi, que deriva da palavra tipos, que dá origem à palavra tipografia. Nós conhecemos, muitos de nós aqui conhecem
muitos conhecem a técnica tipográfica. Constitui em você fazer um padrão e na sequência você imprimir cópias a partir desse padrão. Esse é o termo aqui utilizado, tipoi. Os presbíteros devem ser tipoi. Tipos devem ser padrões que deverão ser reproduzidos no rebanho. Essa é a parte mais complicada. Sabe por quê? Porque assim como o presbítero ou o pastor é o padrão das ovelhas, do rebanho, o presbítero e o pastor devem ter como padrão a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos seguir Jesus Cristo. Os presbíteros precisam ser servos como Jesus Cristo foi. E Jesus Cristo, em certa feita, quando houve um conflito lá entre os discípulos, os irmãos, né, Tiago e João, eles fizeram um pedido assim, indecente a Jesus Cristo. Eles disseram assim para Jesus: Jesus, quando o Senhor estiver assentado lá no teu trono, na glorificação, permite que nós fiquemos uma à direita e outra à esquerda. E os discípulos ouvindo, né? Os discípulos ficaram indignados. Que pedido é esse? Vocês querem ficar uma à direita e outra à esquerda de Jesus Cristo? Aí Jesus Cristo, percebendo o conflito lá entre eles, né, a indignação dos discípulos, lhes respondeu com as seguintes palavras: olha, saibam de uma coisa, os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, sobre eles os maiorais exercem autoridade. É assim que funciona, né? O governador, ele manda e a gente obedece. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a parte difícil. Nós, líderes da igreja, somos chamados para ser servos, porque Jesus foi servo. Na igreja não funciona essa disciplina de um manda, outro obedece. Na igreja nós somos irmãos, nós cooperamos todos para um único propósito, a glória de Deus. E os líderes são chamados a serem parecidos com Cristo, sermos servos como Cristo, para que o rebanho reproduza este modelo. Tudo bem, esses são os 3 conselhos de Pedro. Pastoreai o rebanho. De que forma? Espontaneamente, livremente. Não buscando recompensa, gratificação, seja de ordem financeira ou de qualquer outra ordem. E como modelos, como exemplos. Vocês devem ser exemplos de servos de Cristo. E o rebanho deverá reproduzir isso para a glória de Deus, né? Aí você pode me perguntar, né? Assim, mas olha, não é fácil ser presbítero, hein? A gente vai ter eleição daqui a pouco, não sei se eu vou querer mais não, né? É meio difícil, né, ser presbítero, não. Eu deixei a recompensa por último. A recompensa está aqui, verso 4. Veja aí, ó. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O presbítero fiel, pastor fiel, ele receberá uma coroa de glória imarcessível. O que significa, Ismael? Uma coroa de glória imperecível, infindável, infinitamente presente com ele. Uma coroa de glória eterna. Todas as glórias desta vida, elas são passageiras. Os louros, o sucesso,
o êxito que nós temos nesta vida, tudo passa, mas a coroa de glória que Jesus dará ao presbítero fiel, essa jamais passará. Há um tempo atrás eu estava vendo um documentário de um grande nadador, acredito que vocês já tenham ouvido falar dele, chamado Michael Phelps. Já ouviram falar? Maior nadador de todos os tempos. Nesse documentário foi dito que Michael Phelps foi o maior medalhista olímpico em 120 anos de Jogos Olímpicos. Ele participou de 5. Foram 28 medalhas que o Michael Phelps conquistou. 23 douradas, 23 de ouro. Enquanto houver Olimpíada, ele será lembrado. Mas, como a sua glória é uma glória terrena, é uma glória que passa. Um dia surgirá um outro nadador que certamente superará suas marcas. Ele superou as marcas de um nadador antigo também considerado fenômeno, Mark Spitz. Mark Spitz foi relegado e agora está lá no alto da glória da natação e dos Jogos Olímpicos, Michael Phelps. Mas um dia, um outro nadador, daqui a uns anos, décadas, surgirá alguém que vai bater os recordes, que vai bater as marcas. As glórias terrenas, meus irmãos e minhas irmãs, elas passam, nós envelhecemos, as coisas que nós damos valor nesta vida ficam também para segundo plano. Eu já estou vivendo isso porque recentemente perdi meus pais e reciclei muitos conceitos a partir dessa perda, que para mim continua sendo dolorosa lidar. Mas e mais do que nunca eu percebo, as coisas passam. Por isso essas palavras de Jesus para nós, para você presbítero, se você realizar a sua atividade, o seu presbiterato, conforme aquilo que Pedro aconselha, você receberá uma coroa que não passará, incorruptível, imperecível, inalterável, infindável, coroa de glória que Jesus Cristo oferece. Mire esta conquista, mire esta coroa de glória, seja servo. Para ser servo, nós precisaremos ser pessoas dependentes de Deus, precisaremos conhecer as Escrituras e sermos pessoas de oração. Que Deus nos ajude nesse propósito, que Deus ajude a nossa igreja a ter sempre líderes com essas disposições, que queiram sempre trabalhar de uma maneira voluntária, não sob pressão, que busquem ser modelos para o seu rebanho, não pessoas autoritárias ou dominadoras, que trabalhem de uma maneira a fazer as coisas de boa vontade, por paixão e não para obterem vantagens de qualquer ordem. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a liderança da nossa igreja, que nós caminhemos rumo a obter esta coroa que Jesus dará a todos que são fiéis, não somente os líderes. O sofrimento dessa vida passa. Nós receberemos a herança eterna prometida por Jesus aos seus servos e servas. Que Deus nos abençoe. Amém.